Arrumar emprego? Não, eu quero ser youtuber. Brincadeiras à parte, mas vocês sabem que depois do ensino médio não precisa de rematrícula. Tu se torna uma estatística. E melhor ainda, aliás, pior, tu te torna um desempregado. E eu, enquanto estudante que precisa correr atrás do seu futuro, posso dizer com toda certeza que estou fazendo a minha parte. Eu acabo de criar o meu canal no YouTube. Ah, vai que dá certo, né? Tem 2 anos contando com esse pra dar certo. Agora, se não funcionar, pelo menos eu tentei. Se não der certo, vira mais uma daquelas coisas que a gente joga no currículo, sabe? Experiência com internet. Até porque todo mundo sabe que arrumar emprego, né, ter assim uma responsabilidade com a vida, sentir ansiedade em relação ao teu futuro é uma coisa cafona. Hoje em dia, basicamente, tem 2 tipos de pessoas: aquelas que vivem do dinheiro que ganham das dancinhas de TikTok que começaram lá na pandemia, e umas pessoas assim que eu nem sei se faz parte da sociedade, se ainda contabiliza. Eu tô no segundo grupo. Eu nunca gostei do TikTok. Eu sempre fui uma pessoa que é fãzaça do YouTube. Mesmo sabendo que a coisa é bem punk por aqui, porque tu precisa de um tempo muito maior, dedicado à edição, à postagem, à frequência, e tudo isso para tentar alcançar a monetização, que depende de um monte de fatores bem complicadinhos. E assim, esse é o meu primeiro vídeo, então serve mais para tentar quebrar o gelo. Inclusive, enquanto eu tentava escrever esse roteiro, eu pensei, por que não criar um quadro, né, com isso? Mas eu sou da época que o YouTube cobrava, inclusive, um primeiro vídeo de apresentação. Ou, não lembro direito, uma aba inteira sobre isso, tipo, comece por aqui, algo assim, eu não lembro ao certo. Não só isso, mas eu lembro de um monte de coisa que mudou, tipo, na minha época... Na minha época, quanto mais frufru o canal tivesse, melhor era. Tipo, marca d'água, um bom banner, thumb sempre, nada de shorts. Na verdade, vídeo assim com, tipo, 12 minutos no mínimo. Inclusive, isso hoje em dia reflete no fato de que a gente não consegue prestar atenção em nada que passe de, tipo, 2 minutos, o que é preocupante na realidade, parando pra analisar. E não só isso, até em vídeos curtos as pessoas precisam estudar formas de conseguir prender a atenção de um ser humano naquilo. Isso seria um bom tema de vídeo futuramente, mas voltando ao assunto do YouTube. Por consumir bastante, eu já tentei várias coisas, na realidade. Eu lembro que quando eu era mais nova, algo que estava muito em alta era Gacha Life. E, enfim, não vou me aprofundar muito nisso, mas eu sou mais ou menos dessa época, de Gacha Life, Slime, Creepypasta e toda essa coisa. Eu não peguei muito aquela fase, assim, de Minecraft, né, de tentar criar canal disso e ficar rico. Mas se eu fosse dessa época, eu com certeza ia tentar também. E não só um tipo de bolha específica, eu sempre gostei de vlog, de vídeo de desenho, gente fazendo unboxing de câmera, boneca, brinquedo importado. Eu gostava bastante disso. E ainda gosto, eu consumo bastante vídeo de YouTube. Claro, né, de outras coisas. Com o tempo a gente tem que começar a assistir vídeo de estudo, e Enem, e dica de vestibular. É complicado. É tipo quando tu tem um celular e até os teus 12, 13 anos de idade, ele tá cheio de jogo. Depois disso ele fica com carteira de trabalho, título de eleitor, banco, essas coisas. Mas algo que eu sempre notava e que sempre me chamava muita atenção era que não importa o tipo de vídeo que eu estivesse vendo, uma pessoa desenhando, ela sempre estava ensinando algo, falando de algo e sempre tinha alguém para ouvir. Então, querendo ou não, ela tinha um público e geralmente era gente saudável, sabe? Não esse povo de hoje em dia com humor de YouTube Shorts, que eu francamente acho que foi uma das piores coisas já feitas na Terra. Mas eu sempre achava legal o fato de que as pessoas interagiam entre si. E isso era muito interessante. E tinham que esperar o criador criar outro vídeo, postar, acompanhavam em outras redes sociais. Eles mesmos botavam os links das outras redes sociais na bio do YouTube, sabe? Isso era importante na época. Uma boa descrição nos vídeos. Eu achava isso o máximo. Dividir por capítulos,
colocar cards, né, pra pessoa ir assistir outro vídeo, aquela tela final com um vídeo mais recente ou 2 opções do mesmo canal pra ir assistir. Enfim, era tentar o máximo possível, hoje eu entendo, né? Era tentar o máximo possível prender a atenção daquela pessoa pra juntar visualizações, pra ter tempo de anúncio, etc, pra conseguir, né, a receita e tal. Tanto que tinha a função do copyright, dos strikes, até hoje tem. De todo jeito, tu tinha que criar um roteiro, uma thumb, tinha que ter... Por mais que tu postasse um vídeo por semana, tinha toda uma responsabilidade de editar, fazer a thumb, ter um roteiro, ter um tema de vídeo. E isso eu sempre achei muito legal. Tanto que eu tento fazer, mesmo sendo, né, um canal que basicamente surgiu do nada agora. Mas querendo ou não, é bom ter um controle. Eu fiz de forma resumida. Basicamente, enquanto eu tô falando as coisas, isso me dá gancho pra falar outras. E o tempo de vídeo aumenta, então é só lucro. E geralmente, nesse primeiro vídeo, as pessoas se apresentavam. Eu acho que isso não faz a menor diferença, pelo menos pra mim. Porque não tem nada de muito legal. Eu sou uma estudante que tá no 2º ano do ensino médio e é por isso que eu tenho 2 anos pra fazer esse canal dar certo. Porque eu sei que depois tem a função de faculdade, mas obviamente que seria bem legal, né? Tipo, tu ir pra faculdade, assim, fazer todo o processo de mudança, os vlogzinhos e tal, já tendo um bom público. Então, realmente, isso é uma meta, vamos dizer assim. Além desse controle fixo do que vai ter nesse vídeo, toda vez que eu tenho uma ideia, qualquer coisa, nem que seja pelo menos 30 segundos de fala, eu anoto, porque eu sei que depois, se eu pegar aquela ideia e eu desenvolver ela melhor, tem como ter um vídeo bom sobre isso. Outra coisa que eu achava muito interessante eram as edições. Mas hoje em dia eu sei que isso é um processo horrível, especificamente se tu tem que fazer tudo por conta própria. Inclusive, eu realmente acho que eu não vou entregar nada nessa hora. Mas sentar é importante, né? É um primeiro passo que tu tem que tomar, porque tu nunca vai estar pronto. Eu decidi, vou fazer e deu. Reclamando, mas vou fazer. E mesmo com toda essa preocupação e tal, eu entendo que ainda faltam muitas coisas, né? E talvez eu esteja até me preocupando demais para um canal pequeno. Já coloquei ali, né, as metas da firma, basicamente. Então, tem que tentar correr para chegar a alcançar. E aí, talvez o CLT, o editor, o roteirista, no caso, tudo eu mesma, ganhe, assim, um bis, né, no final do ano da empresa. Mas eu tenho muitas ideias, muitas mesmo. Tudo ideia de vídeo que precisa ter um público, assim, mais alto, sabe, pra assistir. Tipo, se algum dia eu quiser fazer um vídeo respondendo perguntas, eu preciso ter gente pra mandar as perguntas. Então tudo isso aí vai ficar mais pra frente. Até lá eu vou fazendo meus vídeos mais abstratos. E no fundo também não importa muito quanto trabalho tu faça. Ele precisa ter um alcance alto. E hoje em dia, numa internet cheia de tendência e vídeo curto, tu conseguir captar a atenção de um ser humano, ao ponto de tu conseguir várias visualizações assim em tempo real, um alto índice de tempo assistido no teu vídeo, é bem impossível. Então tu tem que realmente entregar na edição, basicamente, e manter a pessoa, tipo, interessada no teu vídeo, fazer ele ser dinâmico. E essa é outra coisa que, apesar de eu ter completa noção, eu não tenho a menor ideia de como fazer. Então, esse primeiro tempo vai ser mais um teste, assim, algo desse tipo, porque eu realmente não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo, mas eu sei que eu quero tentar. É basicamente isso. Ainda tem o fato de que isso aqui é extremamente experimental, ou seja, eu estou me acostumando ainda como é que vai ser o processo da criação de um vídeo. O meu planejamento era ter, no mínimo, 13 minutos, como um padrão, uma espécie de padrão. Entretanto, eu sei que eu tô sujeita a ultrapassar esse limite, às vezes nem sequer conseguir fazer um vídeo, ou então ter que diminuir esse tempo. Mas o fato é, eu tô experimentando esse formato de vídeo agora. E por mais que eu tenha feito, antes dele, várias anotações de como eu queria, o que eu queria pro canal, o que eu tava fazendo por dia, termina que eu sei que futuramente eu vou ter que fazer um banner melhor, eu vou encontrar o meu estilo de thumb, tem outras melhorias que eu posso fazer, na edição eu vou ir melhorando com o tempo, e eu realmente preciso disso, né, porque eu tô sem expectativa nenhuma. Mas se foi postado é porque eu tenho a noção de que postando e tentando eu vou pegar o jeito. Obviamente que também
Isso tá sujeito a variar de acordo com o aplicativo que tu usa. Eu uso um que eu já tô acostumada, já conheço bem. Não só o editor de vídeo, as ferramentas que eu utilizo para fazer a thumb e para buscar inspiração para os vídeos, os elementos e o jeito que eu tenho controle de como esses vídeos vão ser feitos são coisas que eu já estou acostumada, mecanismos que eu já sei usar. Inclusive o YouTube também é um aplicativo que eu já sei usar, por isso eu estou falando e por isso eu tenho vontade de começar a postar vídeos nessa plataforma e não em outras. Eu acho que, obviamente, a gente tem que mudar, se adaptar, mas começar por algo que a gente já sabe talvez seja melhor. Isso aqui também é para ser uma experiência divertida, então realmente não faz sentido eu só seguir um monte de tendência. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. O YouTube, na minha opinião, é uma das plataformas que mais te permite, assim, personalizar as tuas coisas. Só que, obviamente, tu também tem que ser um pouquinho inteligente para saber o que tu tá fazendo e se tu tem alguma meta alta, como alcançar ela. A real é que ficar famoso na internet não é necessariamente difícil, mas ficar famoso construindo algo que tu goste, que tu idealiza, que não é algo muito automático ou clichê, é aí que mora o diferencial, mas que também é super complexo de construir e alcançar e se estabilizar, né? Até porque algo que também é notório é o fato de que, por exemplo, em 2016 eu assistia muito vídeo de slime. Pergunta se de 10 canais assim que eu assistia, todos eles ainda estão fazendo o mesmo tipo de conteúdo ou ainda estão utilizando o YouTube. A resposta é óbvio que não, porque as coisas mudam, as pessoas mudam e por mais que elas gostassem de passar aquela vibe de serem um canal infantil, divertido, fazendo slime, com o tempo isso, além de deixar de ser famoso, também já não representava elas. Muitas delas mudaram o conteúdo, algumas ainda tentam continuar na classificação de canal infantil, algumas, sei lá, começaram a migrar assim pro YouTube Kids. Então, realmente, todo esse processo está sujeito a análise, a mudanças e tudo isso tem algum tipo de consequência. E assim, começar no YouTube talvez sempre foi uma expectativa minha todo ano. Não necessariamente um sonho de vida, mas caso fosse, eu acho que seria importante começar também. Se tu tem o sonho de criar um canal no YouTube e de repente tu vê uma tendência que pode te dar muito alcance em outra plataforma, eu acho que a gente não deve postergar, assim, barganhar os nossos sonhos. Mas obviamente que eu também tenho muitos sonhos. Então eu sei que eu tenho bastante tempo ainda para correr atrás deles, porque eu ainda sou uma pessoa jovem. Mas se eu quiser realizar todos eles no tempo que eu planejo, eu tenho que correr atrás deles e tentar fazer dar certo tudo o que eu quero, inclusive isso. Porque, querendo ou não, a partir de agora vai ser importante para mim. Enfim, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu cheguei até aqui, se esse vídeo for postado é um bom indicador já. E se tu chegou até aqui também, muito obrigado. É bem importante.